Marcos capítulo 8, vamos ler a partir do verso 22. Marcos 8, do 22 até o final do capítulo. Marcos 8, do 22 até o final. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga peraí. Nenhum peraí, então vamos fazer a leitura. Palavra de Deus para mim e para você. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele viu tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Queridos, hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens que nós vamos desenvolver nos meses de maio e junho. O título da nossa série é Identidade. Você deve ter visto no início a propaganda da série que ficava passando as fotinhas, né? Se você não achou a sua fotinha, não tenha calma, não criemos pânico. Não dá para todas as fotinhas aparecerem na primeira vez, tá? Vai ter outras fotinhas ainda aí. Mas olha só, qual é o objetivo dessa série? Que nós entendamos o que é uma igreja, qual o propósito de Deus para a nossa igreja. O que é que Ele quer para nós? Que tipo de vida Ele espera de nós? Para nós sabermos o que nós somos. O que é ser discípulo? O que é ser uma igreja? Basicamente é sobre isso que nós vamos ver em vários textos da Escritura Sagrada. E hoje, dentro do tema do nosso culto, não sou espectador, sou discípulo, porque esse é o lema do membro da PIB de Mauá. Vamos dizer todo mundo junto o nosso lema? Não sou espectador. E a segunda parte, qual é? Não sou cliente, sou servo. Vamos dizer todo mundo? Não sou espectador, sou discípulo. Não sou cliente, sou servo. Então, dentro dessa máxima, hoje nós vamos falar sobre a essência do discipulado. Nós vamos tentar entender o que significa não ser espectador e passar a ser discípulo. Amém? Então, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, eu preciso demais do Senhor, Pai, o Senhor sabe. Eu só tenho condição de falar qualquer coisa aqui se o Teu Espírito me controlar.
Eu não quero falar nada da minha vontade, eu só quero ser instrumento para que o Senhor fale à tua igreja. Então prepara o coração do teu povo, para que o teu povo ouça a tua mensagem que nos consola, mas que também nos confronta e nos desafia a mudança de atitude. Portanto, fala com a gente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, a nossa cidade está cheia de igreja. Se você der uma voltinha aí pela Barão de Mauá, ou algumas outras avenidas principais, você vai ver igreja de todo tipo. De todo tipo, de toda maneira. Se você passar num domingo, no horário de culto, você vê um monte de gente nos auditórios, né? O pessoal passa a semana nos seus afazeres, mas chega o domingo, toma um banho, troca de roupa, se organiza e vai para um desses locais para assistir um culto. Você talvez esteja pensando, não, pastor, não é assistir culto, é prestar culto. Olha, até que era para ser. Mas se você parar para pensar, a maioria dessas pessoas que frequentam culto em igreja não entendem a essência do cultuar. Elas vão realmente para assistir. São espectadores. Não se envolvem com a causa. Simplesmente estão sentados para contemplar o espetáculo. Quando nós olhamos nos evangelhos, queridos, nós percebemos que os próprios evangelhos, eles fazem essa separação. Nem todo mundo que ia para os cultos de Jesus era discípulo. Várias vezes Jesus pregava para multidões. Mas os evangelhos só chamam um grupo restrito de discípulos. Tinha coisas que Jesus falava para as multidões, mas tinha coisas que Jesus só falava para os seus discípulos. Então a própria Bíblia faz a separação entre o espectador e o discípulo. Nem todo mundo que se senta para ouvir é discípulo de Jesus. O espectador quer assistir. Mas e o discípulo? O que é? Qual é a diferença básica do discípulo? É sobre isso que esse texto que nós lemos aqui vai tratar. Esse texto, queridos, ele é um ponto central do Evangelho de Marcos, tá? Se você der uma olhada no Evangelho de Marcos, você vai perceber que ele descreve Jesus de uma maneira muito interessante. Eu costumo, nas minhas aulas de seminário, quando eu estou falando sobre o Evangelho de Marcos, dizer que Marcos apresenta Jesus assim. O que é isso? Ele aparece humilde para ser batizado por João Batista e ele começa a subir. Vai fazendo milagres, sua fama vai se espalhando, pessoas vão se juntando a ele, nas cidades começam a conhecê-lo, está entendendo? As autoridades começam a se incomodar com ele e ele vai crescendo. E esse crescimento basicamente faz algumas pessoas perceberem quem ele é e outras pessoas continuarem sem entender quem ele é. Até que chega nesse momento que é o ponto máximo da sua subida, quando os seus discípulos, enfim, reconhecem quem ele é, e representado por Pedro, afirmam categoricamente, tu és o Cristo. Lá em Mateus, ainda tem mais uma expressão, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Está lá, glorioso, o Cristo, o filho do Deus vivo. Mas sabe o que acontece? Logo em seguida, ele começa a descer, ele começa a se humilhar de novo. E ele começa a anunciar a sua morte, ele anuncia a sua morte 3 vezes, até que ele entra em Jerusalém, até que lá ele vai ser perseguido, lá ele vai ser preso, lá ele vai ser humilhado, lá ele vai ser cuspido, lá ele vai passar por aquela via dolorosa e humilhante, carregando sua cruz, e vai culminar com a sua morte. Então ele veio pequeno, cresceu até a declaração de tu és o Cristo, e começa a descer como servo humilde. E aí qual é o problema? É que essa descida dele põe os discípulos dele em crise. Porque entender que ele era o Cristo glorioso era uma coisa muito boa para eles. Eles estavam muito satisfeitos. Por quê? Porque eles são discípulos. E o que é ser um discípulo? André já falou no momento do louvor. Vamos dizer o que é ser um discípulo? Ser discípulo é seguir, aprender e reproduzir. Vamos dizer todo mundo junto? O que é ser um discípulo? Está meia boca, vamos de novo, mais ânimo, né? Vamos lá? Já estão com fome, vamos de novo? O que é ser um discípulo? Aprender e reproduzir. Seguir, aprender e reproduzir um rei glorioso, show de bola. Eles queriam demais, tanto é que Tiago e João chegam a pedir, quando tu entrares na tua glória, deixa a gente sentar um à direita e o outro à esquerda, lembra disso? Mas seguir um servo
humilde, que se entrega, que dá a sua vida pelos outros, não. Porque como é que eu vou reproduzir isso? Eu também vou ter que me humilhar, eu também vou ter que tomar cruz, eu também vou ter que diminuir, eu também vou ter que dar minha vida, eu também vou ter que me entregar pelos outros. E essa crise é exatamente aquilo que a gente chama de o custo do discipulado. Deus trouxe você aqui nessa noite para você viver essa crise, para você entender o custo do discipulado e para com isso você não entrar errado nessa história de seguir Jesus. Amém? Às vezes a gente entra enganado nas coisas, né? Então esse texto não vai deixar você entrar enganado nesse empreendimento de seguir Jesus. Amém? Está interessado em aprender sobre isso? Então vamos lá. O que é que o texto nos ensina? O texto vai nos ensinar que ser discípulo é aprender, em primeiro lugar, progredindo em visão. Repita comigo, por favor. Ser discípulo é aprender. Vamos dar uma lida nos versos do 22 ao 26. Aqui. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Queridos, eu tenho sempre ensinado isso aqui, mas como sempre tem gente nova, é bom estar lembrando disso. Os evangelhos, eles são um tipo peculiar de literatura, tá? Eles relatam narrativas históricas, mas não tem a pretensão que um texto histórico tem de seguir uma ordem cronológica. Tanto é que se você já leu mais de um evangelho, você deve ter notado que tem milagre que em Marcos está num lugar e em Mateus está em outro lugar. Você já percebeu isso? Tem uma coisa que Jesus disse num canto, quando você vai ver, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, em Lucas está num lugar, em Mateus já está em outro lugar. Por quê? Porque o objetivo não é mostrar a ordem cronológica dos fatos. O objetivo é pegar as narrativas e compor um quebra-cabeça que vai lhe ensinar a partir dessa junção de narrativas. Ok? Os evangelhos são assim. E aí, queridos, para você entender o que Marcos quis com a cura desse cego nesse lugar, você tem que dar uma olhadinha nos textos que vêm antes. Se você der uma olhada no final do capítulo 7, acompanha com atenção, por favor, você vai ver que tem outro milagre que, coincidentemente, Jesus usa cuspe também. Tá? Que milagre é esse? A cura de um surdo. Alguém que é surdo e que não consegue falar direito. Tá? Consequentemente, se é o surdo, tem dificuldade de fala, especialmente naquele tempo que não existia língua de sinais, esse tipo de coisa. Né? Então, o que acontece? Jesus cura aquele surdo, tá? Também passando saliva, né? Interessante, usando o mesmo procedimento. E depois da cura daquele surdo, o que é que Marcos coloca? Marcos coloca a multiplicação dos pães. E qual é o sentido teológico da multiplicação dos pães? Na verdade, a multiplicação dos pães, ela basicamente identifica Jesus como o pão da vida e mostra aos discípulos a sua missão. Qual é a missão dos discípulos? Distribuir o pão com as pessoas. Levar esse pão para as pessoas. Então, você percebe que o tema está dentro de discipulado. De qual é a função dos discípulos de Jesus. Amém? Está acompanhando a lógica do negócio? Aí, olha só o que acontece. Em seguida, vem os fariseus, os líderes religiosos, um dos líderes religiosos de Israel, e pedem a Jesus um sinal. Mostra-nos um sinal. Jesus, não vou mostrar sinal nenhum. Eles pediram para ver um milagre, Jesus disse que não. Aí, em seguida, Jesus chama os discípulos mais uma vez. O tema é o ensino para os discípulos. Aí, Jesus aproveita os fariseus e diz: olha, vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí, o que é que os discípulos pensam? Eita, eu acho que ele está reclamando porque a gente não trouxe pão. Entenderam nada, né?
Aí Jesus vai e diz o seguinte, e presta atenção que esse versículo é chave para conectar com a cura do surdo antes e com a cura do cego depois. Olha o que ele diz no verso 18. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Estão entendendo? Então, tanto a cura do surdo lá atrás, quanto a cura do cego aqui na frente, elas têm uma intenção de falar sobre discipulado. Ela tem uma intenção de chamar os discípulos, dar uma sacudida nos discípulos e dizer: vocês precisam ouvir, vocês precisam enxergar. E aí, o que é que a cura do cego vai nos dizer? Que é exatamente o que vem depois dessa repreensão dos discípulos aqui. Tá? O que é que essa cura tem de diferente? Essa cura ela é diferente de todas as outras que Jesus fez. O que é que você consegue perceber de diferente? Nenhuma outra cura de Jesus foi assim, pois não, irmã Jaci? Exatamente! Ela não aconteceu de uma vez. O cara não enxergava nada, Jesus cospe nos olhos dele, toca nele, ele passa a enxergar parcialmente. Depois Jesus toca de novo nele, ele passa a enxergar totalmente. Estão entendendo o negócio aí? Visão zero, visão parcial, visão total. Queridos, Jesus tinha poder para curá-lo de uma vez só, você concorda comigo? Até porque todos os outros cegos que ele cura de uma vez só. Por que ele fez isso? Olha, na minha percepção, como Marcos utiliza o milagre nesse sentido, conectado com o discipulado, parece que justamente ele estava querendo ensinar para os seus discípulos que a visão que o discípulo tem sobre ele não chega de uma vez só. Existe gente que não consegue entender nada sobre ele. Existem pessoas que conseguem entender alguma coisa sobre ele. E essas pessoas muitas vezes pensam que sabem de tudo. Mas na verdade o que ele está dizendo é que a maioria dos discípulos ainda não entenderam tudo. Nós ainda temos algo a aprender. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o discipulado é um processo progressivo de recuperar visão, de perceber, de enxergar, de entender. Queridos, uma das maiores tragédias que pode acontecer na vida de um discípulo é ele achar que já sabe de tudo. Achar que já está com a visão completa do negócio. Isso é trágico, querido. Por quê? Porque o coração dele se tranca. Ele diz, e ainda por cima ele fica cínico. Porque se qualquer pessoa ensinar qualquer coisa diferente do que ele já sabe, aí ele já começa a ficar desconfiado. Eu nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi isso antes. Sou crente há 20 anos. Sou crente há 25 anos. Sou crente há 30 anos. Nunca vi isso. Quem já ouviu falar um negócio desse? Acha que já aprendeu tudo que tinha para aprender. Meu querido, isso é trágico na sua vida. Não permita que isso aconteça. Discipulado não é assim. Quem é discípulo de verdade entende que sempre tem algo mais para aprender. E ele nunca vai estar satisfeito com a estatura que já alcançou. Ele quer crescer mais, crescer mais, crescer mais, crescer mais. Amém? Uma coisa muito comum hoje entre meus colegas pastores é assistir sermão de internet e reproduzir na igreja. Muitos fazem isso. E assim, eu não acho que isso tenha nada de errado, digamos assim. A não ser que você seja honesto com a igreja. E não vá vender o peixe como se fosse algo que você se esmerou, preparou e tal, que aí fica meio esquisito, né? Mas eu não acho que seja absurdo você pegar um ensino legal e transmitir para a igreja. No entanto, eu nunca fiz isso. Eu tenho 15 anos de púlpito, eu nunca fiz isso. Mas por que eu nunca fiz isso? Não é porque eu acho que é errado, não. É porque se eu começar a fazer isso, eu paro de crescer. Eu vou só reproduzir o que o cara fez. Onde é que está o meu crescimento? É quando eu vou para o texto, vou pesquisá-lo na sua língua original, vou analisá-lo à luz das suas questões históricas, gramaticais, teológicas. Quando eu vou pesquisar a opinião de vários especialistas. E aí eu vou fazendo aquilo e vou lendo coisas novas, aprendendo coisas novas, e ali está o meu crescimento.
coisa nova para mim na Bíblia toda semana. Agora, se eu começar a reproduzir as coisas dos outros, aí eu paro no tempo. E não dá para mim, eu não vou fazer isso, não tenho condição de fazer isso. Porque eu sou discípulo, e discípulo não para de aprender, amém? Discípulo não para de crescer. Então, meu querido, se você se fechar para o aprendizado, deixa eu lhe dizer uma coisa, você vai estar assinando a sua declaração de falência espiritual. Mas se você se abrir para o aprendizado, você vai estar crescendo e crescendo e crescendo, e cada vez mais tendo motivo para louvar a Deus por ver que você cresceu mais. Amém? Então se abra para isso. Antes de passar para o próximo tópico, eu preciso trabalhar uma questão no texto que talvez alguns estão agoniados aí. Não sei se tem alguém aqui pensando, será que ele não vai falar do cuspe? Né? Queridos, por que Jesus usou saliva? Né? Presta muita atenção que aqui, para quem gosta de teologia, para quem gosta de estudar a Bíblia, é uma parte meio invocada. Olha só. Eu pesquisei, queridos, 9 autores. Está entendendo? Tive um trabalho danado, a maioria deles em inglês, lendo em inglês, apanhando, tendo que consultar dicionário, tá? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Dos 9 autores, 7 simplesmente nem tocam no assunto. Eu quase morro do coração. Digo, mas será possível? Aí o outro não fala nada. Aí o outro não fala nada. Aí eu, meu Deus do céu, será que ninguém está vendo esse cuspe? Né? Aí 2 dos 9 propuseram alguma coisa. Só que as propostas foram meio esquisitas. O primeiro propôs que havia uma crença naquela época de que algumas pessoas tinham o poder de curar com a saliva. E Jesus meio que se adequou a essa crença. Mas ele não disse por que Jesus fez isso. E eu acho isso esquisito. Por quê? Porque se você olhar na narrativa, você vê que não é a saliva que cura. A prova disso é que, na segunda vez, ele nem usa mais a saliva, ele só impõe as mãos, que é quando o cara vai ter a cura completa. Então, a saliva me parece que tinha a pretensão de ser algo simbólico, tá? E algo simbólico especialmente para quem estava com ele. A segunda proposta que o cara fez foi pior ainda do que essa. Ele disse que a saliva era vista como algo repugnante e que Jesus cuspiu para testar, ver se o cara queria ser curado mesmo ou não. Aí eu fico pensando, como é que o pobre do cego ia saber isso para poder, né? Na hora que Jesus fez isso assim, ó, aí ele, não cuspa não, eca, né? Aí eu fico pensando, como é que o cego ia adivinhar que Jesus ia cuspir nele? Também achei muito esquisito. E aí, queridos, eu tenho uma teoria, tá? E eu preciso ser honesto com vocês, não vi nenhum autor defendendo essa minha teoria. Então, a teoria vai ser passada, porque eu sou pastor de vocês e entendo que ela é muito plausível. Tá? Qual é a minha teoria? Preste atenção. Preste atenção. Perceba que a saliva ela tem uma importância nesse contexto. Por quê? Porque ela também é usada no surdo lá atrás. Ok? Como o contexto de ambas as curas é o discipulado, como o contexto de ambas as curas é o discípulo precisa ouvir, o discípulo precisa enxergar. Correto? Consequentemente, a saliva precisa ter alguma coisa a ver com isso. Jesus provavelmente tem a intenção de fazer eles pensarem sobre esse assunto. E aí eu quero fazer uma pergunta a você, Tita. Você viu a mensagem de manhã pela internet? Não. Viu não, né? Tá. Então, Tita, eu quero fazer uma pergunta a você. Como o contexto é discipulado, e a questão é a progressão de visão, você aprender mais, como é que o discípulo aprende? Ele anda com seu mestre? Sim. Mas o conteúdo do ensino que faz o discípulo crescer, sai da onde? Da boca do mestre. Exatamente. Então, me parece que o ato de cuspir ali, Jesus está mostrando para os seus discípulos, olha, vocês precisam ouvir, vocês precisam enxergar. Isso só vai acontecer quando vocês prestarem atenção ao que sai da minha boca.
É doido, né? Mas fala sério, não é uma doidice que faz um sentido danado? Então, queridos, esteja sempre de olhos abertos. Esteja sempre de ouvidos abertos para a palavra que sai da boca de Deus. Ela é muito ampla, ela sempre vai ter algo novo para lhe ensinar. Não pare no tempo, não queira ficar com visão parcial. Abra o coração para aprender e aprender. E quando já tiver aprendido bastante, queira aprender cada vez mais. Amém? Então, ser discípulo é aprender progredindo em visão. Segunda coisa, ser discípulo é aprender progredindo em visão. Clique. Acerca de quem é Jesus. Vamos dizer comigo, vamos dizer por favor, todo mundo junto? Ser discípulo é aprender 1, 2. Então, essa progressão de visão é acerca da identidade de Jesus, acerca de quem Jesus é. Por isso que no próximo, como a gente chama, os estudiosos do Novo Testamento chamam de perícope, né? O próximo bloco de tema, de narrativa, ele vai ser justamente uma pergunta: o que é que as pessoas dizem que eu sou? Então, em outras palavras, qual é a visão que as pessoas de fora têm de mim? Percebe que tem uma conexão direta com a cura do cego? Então, vamos lá. O que é que o texto diz do verso 27 ao 30? Acompanhe, por favor. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Queridos, eu já tinha dito a vocês que a identidade de Jesus é a questão-chave do Evangelho de Marcos, né? Se você, por exemplo, abrir Marcos no capítulo 1, versículo 1, você vai ver que ele já começa dizendo isso. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele já começa no primeiro versículo afirmando: Jesus é o Filho de Deus. E essa expressão, o Filho de Deus, ela é uma expressão análoga à expressão Cristo. São termos que apontam para o Rei divino que desceria do céu, que era a expectativa dos judeus no tempo do Novo Testamento. Então, só que essa temática da identidade de Jesus, ela vai ser mais bem elaborada a partir do final do capítulo 4. Você está com sua Bíblia na mão aí? Abra aí, por favor, o final do capítulo 4. A gente vai dar uma passeadazinha aqui para a gente perceber isso, porque eu não sei você, mas eu me apaixono quando eu faço isso, tá? É um negócio sensacional, e com isso a gente vai entender que o Evangelho é um livro que não simplesmente chegou juntando um monte de informação, não, é uma composição, é bem elaborado, tem uma intencionalidade, tá? Final do capítulo 4, Jesus está dormindo no barco e os discípulos estão no meio do mar. E aí começa uma tempestade muito grande, e o pessoal acorda ele, né? Não se te dá que morramos, podes assim dormir, né? Aí acorda Jesus, aí Jesus diz o quê? As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, né? Sossegai. Então ele vai lá e dá uma ordem, sossegai. E aí acaba a tempestade, acaba o vento, acaba a onda, acaba tudo. Aí os discípulos ficam absurdamente impactados com aquilo, e eles lançam a seguinte pergunta: quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Então essa pergunta, quem é este, vai ser o mote das narrativas que vão seguir até a declaração de Pedro respondendo: quem é este? Tu és o Cristo, tá? Vamos dar uma olhada nas narrativas que vem depois para você ver, captar isso e ver o quanto é sensacional. O que acontece quando eles chegam do outro lado do mar? Encontram um endemoniado, possuído por uma legião de demônios. E quando o demônios vê Jesus, no verso 7, olha o que é que ele diz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Presta atenção, aquele que os discípulos não sabiam quem era, os demônios conheciam muito bem. Quem é esse? Os demônios respondem:
o Filho do Deus Altíssimo. Aí o que é que vai acontecer em seguida? Jesus mostra que é o Filho de Deus, revelando o seu poder, expulsando demônios, em seguida, curando uma doença da mulher de fluxo de sangue e ressuscitando o morto, a filha de Jairo, tá? Então, está aqui. Os demônios sabem que ele é o Filho de Deus, os milagres testificam que ele é o Filho de Deus, aí ele vai para a cidade dele, Nazaré, e lá ele quase não faz milagre. Por quê? Porque o povo não consegue reconhecer quem ele é. Pensam que ele é somente quem? O filho de Maria. Mas esse não é o filho de Maria? De onde vem esse poder todo, essa autoridade toda? Ele não é o filho de Maria? Os irmãos dele não estão aqui entre a gente? Então eles não conseguem entender quem é Jesus. Aí Jesus envia os 12 em missão. E perceba que o discipulado sempre aparece nesse contexto. Jesus envia os 12, vem um texto sobre discipulado. Já para mostrar, ei meu patrão, eu que sou eu, não tive honra na minha casa, vocês não esperem isso. Mas vão em missão, não é? Aí em seguida, Herodes percebe que Jesus começa a ganhar fama e ele vai e pensa que Jesus é João Batista, que ressuscitou dos mortos. E aí o texto abre uma glosa para falar sobre a morte de João Batista, mostrando mais uma vez o preço de dedicar a vida para servir a Jesus. E aí o que é que acontece em seguida? Mais uma vez, multiplicação. Aí a primeira, multiplicação dos pães. Jesus é o pão, os discípulos distribuem o pão. O que é que vai acontecer em seguida? Mais uma tempestade com barco. Só que essa é o nível mais hard. Por quê? Porque Jesus não está no barco. Na primeira, né, os pregadores sempre dizem, mas quando Jesus está no barco, tudo vai bem, né? Essa era a tempestade mais complicada, Jesus não estava no barco. Mas aí ele vai e aparece andando sobre as águas. O que é que os discípulos pensam que Jesus é? Um fantasma. Presta atenção. Quem é esse? Os demônios dizem, o Filho de Deus. Os milagres testificam, o Filho de Deus. Aqueles da cidade dele, é só o filho de Maria. Aí vem Herodes, é João Batista que ressuscitou dos mortos. Aí vem os discípulos, é um fantasma. E aí todo esse descortinar, Jesus revelando sua glória, realizando milagres, e a grande questão é quem é esse? Aí quando chega nesse momento do capítulo 8, Pedro enfim entende quem é esse. A gente precisa entender que essa declaração de Pedro não é somente de Pedro, porque a pergunta que Jesus fez foi, o que vocês dizem que eu sou? Então Pedro meio que falou como representante do grupo, tá? Então os discípulos entendem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você der uma olhada lá em Mateus, você vai ver que Jesus fez um comentário. Quando Jesus falou isso, o que foi que Jesus falou? Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque isso que você está dizendo não vem da sua carne, não vem de você, mas o Pai do céu te revelou. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo, parabéns Pedro, o Pai fez um milagre e abriu teus olhos. O Pai fez um milagre e curou tua cegueira. Mas a pergunta é, será que a cegueira de Pedro foi curada logo total? Ou Pedro ainda estava olhando Jesus como árvores andando? É o que os próximos versículos vão dizer para a gente. Acompanhe, por favor. A partir do verso 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos mestres dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Olha só, o mesmo Pedro que tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, quando Jesus começa a prever a sua morte, os seus sofrimentos, ele, não. Aí não dá não. E eu entendo até certo ponto o drama de Pedro, queridos. Por quê? Os judeus no tempo do Novo Testamento, eles eram muito seletivos no ensino das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Tá?
Se você já leu o Antigo Testamento, você vai perceber que existem profecias que enfatizam a glória do Messias. Mas outras profecias enfatizam, como as de Isaías, por exemplo, os sofrimentos do Messias. As escolas rabínicas nas sinagogas não diziam que aquele servo sofredor de Isaías era o Messias. Elas não diziam. Elas traziam outras interpretações. Por isso que presta atenção, por isso que quando Filipe está acompanhando a carroça lá do eunuco, você se lembra dessa passagem lá em Atos? O eunuco estava lendo esse texto de Isaías e ele pergunta, de quem o autor está falando? Dele mesmo ou de outro? O eunuco era um temente a Deus, frequentador da sinagoga, tinha aula sobre o Antigo Testamento, mas ele não conseguia entender de quem Isaías está falando, porque nunca ninguém tinha ensinado a ele que Isaías está falando do Messias. Eles só entendiam o Messias glorioso, o Messias da profecia de Daniel. Abra aí, meu filho, por favor, Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, Daniel 7, 13 e 14. E esse termo, o Filho do Homem, que Jesus usava, era exatamente extraído dessa profecia. Essa profecia era a profecia que eles gostavam, porque mostrava o reinado glorioso do Messias. Daniel capítulo 7, olha o que é que ele vai dizer. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem, é a mesma expressão, tá? Vindo como as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Próximo slide. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então, o que é que eles esperavam do Filho do Homem? Isso também era um título messiânico, que o Filho do Homem ia descer entre as nuvens do céu, todos os reinos da terra seriam dados a ele, todas as nações se curvariam diante dele, e ele reinaria glorioso. Aí vem Jesus dizer que o Filho do Homem tinha que sofrer, tinha que ser entregue nas mãos dos líderes religiosos, ia ser cuspido, ia ser humilhado e ia morrer. Aí Pedro diz, mestre, não, você está doido? Não pode acontecer essas coisas, não aceito de jeito nenhum. Aí Jesus, muito gentilmente olha para Pedro e diz, arreda daqui, Satanás, né? Na verdade, Jesus não estava dizendo que Pedro estava possuído por Satanás, mas Jesus estava mostrando que Pedro tinha a mesma ideia de Satanás, a mesma ideia que Satanás tinha vendido para os homens. De um Messias poderoso, de um Messias militar, de um Messias político, que não podia sofrer nem morrer. Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Você lembra o que é que ele quis dar para Jesus lá na tentação, no capítulo 4 de Mateus? O que é que ele quis dar para Jesus? Os reinos. Satanás quis fazer Jesus rei, gente. Ele quis que Jesus reinasse sobre a terra. Eu só peço uma coisa, me adora aqui, besteira, rapidinho você se ajoelha, me adora aqui tranquilamente, e eu vou lhe dar tudo. Porque Satanás não queria que ele fosse para a cruz. E aí Jesus repreende Pedro, porque Pedro não conseguiu entender o ensino que é o ensino fundamental do Evangelho de Marcos. Jesus é o Filho do Homem, o Filho do Homem todo-poderoso, o Rei Messiânico, tá? Mas o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em outras palavras, a glória precisa ser precedida pela cruz. Pedro não conseguiu ter essa visão. Ele ainda olhava para Jesus como árvores andando. Meu querido, se você é um discípulo, você é um aluno. E o conteúdo principal do seu aprendizado é quem é Jesus. Essa é a questão. Qual é o nosso assunto? Quem é Jesus? Então eu quero lhe dizer, se aprofunde nisso. Porque quanto mais você se aprofundar na identidade de Jesus, quanto mais você perceber a beleza de Jesus, mais maduro você vai ser como discípulo. Mais feliz você vai ser na sua vida cristã. E quem é Jesus? Em primeiro lugar, ele é o Filho do Homem, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, amém?
Então, Jesus não é apenas uma personalidade importante na história. Toda a história é sobre ele. Amém? Toda a história é sobre ele. Jesus não é apenas um ser glorioso, ele é o Senhor da glória. Jesus não é apenas uma personalidade da realeza, sei lá, como o príncipe Charles, por exemplo. Jesus é o rei do universo. E Jesus não é apenas, como dizem os espíritas, um espírito iluminado. Ele é aquele para quem o Espírito Santo aponta a sua luz, aponta os seus holofotes. O Espírito Santo o glorifica. Jesus é tudo isso, queridos. Mas sabe o que é mais impressionante? É que esse rei glorioso, diante de quem todos os povos se curvarão humilhados, esse rei glorioso se humilhou por amor a todos esses povos. Jesus, como aquele que deu a vida à humanidade, permitiu que a humanidade lhe tirasse a vida, para que, crendo nele, a mesma humanidade tivesse vida eternamente. Esses dois aspectos de Cristo, o Rei glorioso e o servo humilde, são a chave da beleza de quem é Jesus. E são também a chave de você entender o que é ser discípulo dele. O problema é que a igreja não quer a cruz. A igreja olha para Jesus como árvores andando. A igreja só quer sentar à direita e à esquerda na glória dele. Mas não quer pagar o preço de imitá-lo nessa doação, nesse serviço, nessa entrega. Então, queridos, ser discípulo é aprender, progredindo em visão, acerca de quem é Jesus e o que significa segui-lo. Vamos dizer todo mundo junto? Vamos lá? Olha, a esperança para você ir para casa daqui a 10 minutos, tá? Creia, creia. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos lá. Então, ser discípulo é aprender, primeiro. 2. 3. No verso 34, olha o que Jesus vai dizer aqui. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Presta atenção. Imagina essa cena comigo, tá? Se você der uma olhada lá no verso de número 27, se eu não me engano exatamente, no verso de número 27, você vai perceber que todas essas palavras que Jesus estava ensinando para os seus discípulos, ele fez isso andando. Ele estava numa estrada viajando, a caminho dos povoados na região de Cesareia de Filipe. Então foi numa estrada, Jesus estava caminhando e dizendo: olha, o Filho do Homem ele tem que sofrer, ele tem que padecer, ele tem que apanhar, e o pessoal viajando, tá? Parece que essa estrada era uma estrada muito movimentada, e tinha muitas outras pessoas viajando também ali, tá? Por quê? Porque de repente ele vai se dirigir à multidão. Até o momento ele só tinha se dirigido aos discípulos, estava conversando aqui baixinho com eles: olha, o Filho do Homem vai sofrer. E lá nesse meio Pedro diz: ih, mestre, de jeito nenhum, não aceita isso não pode não, ele arreda de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, você só está cogitando as coisas dos homens. Peraí, ei, pessoal, vocês. Aí ele chama a atenção da multidão: você, menino que estava carregando um cesto aí, você, mulher, vem cá, vocês. Deixa eu dizer uma coisa aqui para todo mundo ouvir agora. Quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Pode vir, mas você tem que negar a si mesmo e pegar a sua cruz. Esse caminho é um caminho de autonegação, é um caminho de entrega. Queridos, o que é que Jesus quis dizer com pegar a sua cruz? Olha só, aquelas pessoas estavam acostumadas com o espetáculo da crucificação, né? Muita gente era condenada à morte por crucificação naquele tempo. Então, elas captaram a essência mais fácil. Para a gente é mais difícil. Por quê? Porque quando a gente pensa na cruz, a gente pensa logo naquele momento final que Jesus está pendurado ali e que vai morrer. Não é assim? Então, você entende que Jesus está dizendo: você tem que morrer por mim.
Tá? Implica a morte também, a disposição de morrer, porque o final da cruz, da crucificação é a morte. Mas se você parar para pensar comigo, quando você é pendurado na cruz, você não pegou a cruz, lhe colocaram na cruz. O momento de tomar a cruz não é esse. O momento de tomar a cruz é aquele momento lá no início, quando você foi condenado à morte por crucificação, e você é obrigado a pegar a viga horizontal da cruz, colocar nos seus ombros e carregar o caminho inteiro da cidade até o local onde você vai cumprir a sua pena de morte por crucificação. Então, queridos, essa caminhada era uma caminhada de humilhação. O Dr. Adolf Pohl, um teólogo alemão, ele diz que a condenação por crucificação não tinha apenas a intenção de matar, ela tinha a intenção de acabar com toda a dignidade do condenado. Por quê? Porque você caminhava pelas estradas e as pessoas cuspiam em você. E você carregando aquela cruz, as pessoas jogavam areia em você, amaldiçoavam você, e você caminhando para que todo mundo visse. Então, quando Jesus disse, quer me seguir, tem que pegar a sua cruz, o que ele está dizendo é, quer me seguir, esteja pronto para abrir mão de todo o seu orgulho. Esteja pronto de esquecer o seu nariz empinado, porque esse caminho é um caminho de diminuição, é um caminho de humilhação, é um caminho de entrega, é um caminho de deixar de pensar em você e passar a pensar nos outros. Queridos, eu fico imaginando que aquelas pessoas ouvindo aquilo deveriam ter pensado algo do tipo, estou fora, eu mesmo não. As multidões que nem estavam, né, nem estavam acompanhando ele, só estavam na estrada ali, né, e aí de repente ele fala, não, sai dessa. E eu fico pensando também até alguns dos discípulos que estavam ali com ele, né, alguns dos discípulos pensando assim, vixe, era isso, era. Tinha esse preço, eu não estava sabendo direito, não. Eu não sabia, não. Eu acho que eu vou pular fora. Isso aconteceu em situações do ministério de Jesus, que discípulos o abandonaram, que decidiram não segui-lo mais. Queridos, hoje muita gente só está em igreja porque não tem noção disso. Só está em igreja porque só considera o aspecto do Cristo poderoso para lhe abençoar. Só considera o aspecto do Cristo Rei para lhe dar um lugar de honra na corte. Não considera o aspecto do Cristo humilhado que quer que você o imite nesse caminho. Do Cristo que se doou e quer que você o imite nesse caminho de doação. Então, uma visão parcial de quem é Jesus tem produzido na igreja uma visão parcial do que é o discipulado. Uma vez eu estava lá em João Pessoa, dirigindo o carro da minha mãe, eu era seminarista na época, e aí um cara me cruzou, né, cortou, me ultrapassou, né, com o carro dele. E aí quando ele chegou lá, eu percebi que no para-brisa de trás tinha um adesivo, sou filho do rei. E do lado dessa expressão, filho do rei, tinha uma coroa de ouro com pedras preciosas, uma coroa real assim, né. Quando eu vi aquele adesivo, eu pensei assim, rapaz, que eu me lembre, não era assim a coroa que o meu rei usou, não. Que eu me lembre, a coroa dele era diferente. Era de espinhos. Mas qual é o problema da igreja? Os crentes querem seguir um rei que usou uma coroa de espinhos, mas eles mesmos querem usar a coroa de ouro, pô. Querem a glória, mas não querem a cruz. Querem receber, mas não querem se doar. Não querem se entregar. E assim se mantêm como espectadores no espetáculo da fé. No espetáculo do reino de Deus. Entenda, meu querido, de uma vez por todas, a sua vida como discípulo não se define naquilo que a igreja tem para lhe dar. A sua vida como discípulo se define naquilo que você está pronto para doar-se para a sua igreja. Por quê? Porque você imita alguém que fez exatamente isso. O que foi que Jesus fez? Se entregou pela sua igreja.
E se você é discípulo dele, o que é que você faz? Vamos repetir? O que é que um discípulo faz? Quais são as três coisas? Ser discípulo é seguir, aprender e reproduzir. Vamos dizer de novo, o que é ser discípulo? Seguir, aprender e reproduzir. Está ali Jesus, se doando. Mas você não quer descer do salto. Você não quer se doar. Meu querido, no espetáculo do reino de Deus, não tem discípulo na plateia. Ponha isso de uma vez por todas no seu coração. No espetáculo do reino de Deus, todos os discípulos estão no palco. Só que esse palco não é o palco da glória. É o palco da entrega. É o palco da doação. É o palco do serviço cheio de amor, que não precisa de aplausos. Onde você está? Na plateia ou no palco? Você é protagonista do reino? Ou você está assistindo o espetáculo? Você é espectador ou você é discípulo? Porque, cara, tem muita gente assim, crente de igreja. Está lá Jesus carregando a sua cruz. Está lá os discípulos de Jesus, cada um carregando a sua cruz. E um monte de crente de igreja assistindo aquela passeata de dor. E muitos até chorando. Ele morreu por mim. Né? Chega a Páscoa, né? Você assiste o filme Paixão de Cristo de Mel Gibson. E aí você vê aquela coisa doída, né? Sofrida. Aí você chora. E aí tal, e continua sentado no banco do cinema assistindo o espetáculo. Enquanto, na verdade, era para você estar lá, carregando cruz também. Porque ser discípulo é imitá-lo nisso. Para encerrar, queridos, essa semana eu vi uma frase no Facebook. Se você fica olhando na rede social, então você deve ter visto que ela circulou muito. Dizia assim: antigamente, quando um pastor pregava contra o pecado, os crentes mudavam de atitude. Hoje em dia, quando o pastor prega contra o pecado, os crentes mudam de igreja. Não sei se você já viu essa frase essa semana. Circulou muito isso, tá? Deixa eu dizer uma coisa a vocês, não é verdade. Sempre foi a mesma coisa. Sempre teve crente que mudou de atitude e crente que mudou de igreja. Desde o tempo do ministério de Jesus. Tinha pregação dura de Jesus, meu amigo, que a galera mudava de igreja mesmo. Tem um momento muito especial nisso, lá em João capítulo 6. Jesus prega um sermão pesado, dizendo: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Com isso ele está dizendo que é maior do que Moisés, está dizendo que é maior do que Abraão, está dizendo que é maior do que tudo. E ele diz assim: quem não comer esse pão está lascado. Ou vem comigo ou não chega ao Pai, e acabou essa conversa. E o povo com os judeus olhando para aquilo, dizendo: vixe, esse negócio está pesado demais. Isso não dá para mim não. Aí o texto diz que os discípulos começaram a sair. Começaram a abandoná-lo. Até que ficaram só os 12. Se fosse eu no lugar de Jesus, eu ia chamar os 12 e dizer: gente, vamos fazer uma avaliação daqui do meu ministério. Vocês acham que eu estou sendo duro demais? Que a igreja esvaziou, então o negócio está, né? Como é que é isso? Vamos fazer o seguinte, não me abandone vocês também não. Vamos atrás dele lá, cada um vai buscar um, vamos ver se a gente traz de volta. E eu vou maneirar, né? Eu vou dar uma maneirada. Não, queridos. Jesus olhou para os 12 e disse: vocês querem ir também? Rapaz. Aí nessa hora, o mesmo Pedro que diz: tu és o Cristo, o mesmo Pedro que diz: de maneira nenhuma o Senhor vai passar por nada disso, o mesmo Pedro que diz: deixa eu ir andando sobre as águas até o Senhor. Aí o Pedro mais uma vez abre a boca, porque ele não se aguentava, né? Ele sempre falava. Mas dessa vez ele falou uma coisa muito certa. Ele disse: mestre, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. É isso que Jesus encerra esse texto dizendo. Se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder, você vai ganhar. Abra mão dessa vida agora, você vai ganhar uma vida eterna. O que é que o homem vai dar em troca da sua alma? Não tem dinheiro que compre a eternidade. Aí Jesus encerra dizendo: vou logo avisando, não tem outro caminho. Se vocês se envergonharem das minhas palavras, eu me envergonharei de vocês quando vier na minha glória.
Naquele tempo, um mestre dizendo isso para os discípulos, se envergonhar das palavras do mestre, significava deixar de seguir as orientações daquele mestre e procurar outro mestre. Jesus está dizendo, olha, se vocês não me quiserem como mestre, eu também não quero. Em outras palavras, se vocês não me aceitarem como servo e servirem comigo, vocês também não me aceitam como rei e não vão entrar na glória comigo. Você não é espectador não, querido. Você é discípulo. Deus não quer você assistindo o espetáculo dos que carregam a cruz. Deus quer você carregando a sua cruz. Se envolva com a sua igreja. Não fica só assistindo o culto, não. Se você assiste culto regularmente aos domingos, isso não faz de você um discípulo de Jesus. Isso faz de você um espectador fiel. Se você entrega dízimo e ofertas, você é um espectador melhor, você é um espectador pagante. Mas ainda não é discípulo de Jesus. Para ser discípulo de Jesus, você tem que dar a sua vida pela causa. Se envolver, servir, procurar um ministério na igreja, se envolver, ganhar gente para Jesus, falar de Jesus para os vizinhos, procurar um pequeno grupo, se integrar, interagir, fazer amizade, ajudar os outros, chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. E aí você vai estar vivendo vida de discípulo. Você não é espectador, você é discípulo. Amém? Vamos ficar em pé? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Pai querido, eu quero louvar o Teu nome nessa noite, Pai. Te agradecer por esse momento precioso em que nos reunimos aqui. Louvamos o Teu nome, ouvimos Tua palavra, aprendemos mais de Ti. Pai, nos capacita a viver a palavra que nós ouvimos, Senhor. Primeiro, está sempre abertos para o aprendizado. Estamos progredindo em visão. Que a gente entenda isso. Segunda coisa, entendendo que essa visão é sobre o Senhor, que a gente consiga te ver como o Senhor é. Deus glorioso, Rei glorioso, mas servo humilde que se entregou. E que a gente entenda que te servir significa servir contigo, para depois entrar na glória contigo. Pai, em nome de Jesus, nos capacita para carregarmos a nossa cruz. Que cada um aqui possa tomar essa decisão. É voluntário, Senhor. E que ao carregar a Tua cruz, nós não sejamos mais espectadores. Que nós sejamos protagonistas da Tua ação no reino de Deus, Senhor. Nos abençoa, Pai querido. Nos conduz na Tua vontade. Como diz a letra dessa canção, nosso respirar é o Teu Espírito em nós. Nosso pão é a Tua vontade. Se a gente deixar de respirar, a gente morre. Se a gente deixar de comer, a gente morre. Então que a gente esteja sempre cheio do Teu Espírito. E esteja sempre fazendo a Tua vontade, para estarmos cheios de vida. Isso é o que nós te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Cante essa canção conosco e em seguida eu ministrarei a bênção sobre você. Esse é o meu respirar. Declare que o Espírito Santo de Deus é o seu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti.
o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado, desejo uma boa semana. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.